Boa noite a todos. Cortar cordas é uma lição muito importante que nos dá a doutrina espírita. Existem diferentes tipos de cordas que aparecem na nossa vida, algumas das quais nós não devemos nem nos aproximar. Aquelas que nos prendem ao ressentimento, ao ódio, ao desejo de vingança, essas nós não precisamos nem tomar conhecimento. E há outras que nós vamos ver, são importantes, são úteis durante um certo período, mas depois também precisamos nos libertar delas. Um ensinamento muito importante da nossa doutrina, que é atualíssimo, e que revela uma das cordas que nós precisamos cortar, é aquela corda psicológica, é aquela corda de estilo acadêmico, que nos disse sempre que espiritualidade e ciência são coisas diferentes. Hoje nós sabemos que não, e precisamos estar atentos para cumprir a nossa parte, porque a física quântica enfrenta uma série de enigmas, em que ela diz que é possível saber como a natureza funciona, mas ainda não dá para saber por quê. Que era a grande indagação de Einstein. E neste momento em que vários fenômenos curiosos fazem com que os físicos pensem mais no terreno filosófico, alguns dizem que esses fenômenos estranhos, como a possibilidade de uma partícula se comunicar com outra à distância, quando ela sofre uma transformação, mesmo antes que qualquer sinal com a velocidade da luz possa chegar até a outra, eles chamam tudo isso de esquisitices da ciência, os próprios físicos, e dizem que isso é uma espécie de esqueleto que nós devemos deixar dentro do armário para não assustar as pessoas. Mas o esqueleto existe, logo tem que ser analisado. E hoje, pelas informações em todos os ramos do conhecimento, por exemplo, da Universidade de Harvard, nós sabemos que o rancor, o ódio, o guardar ressentimento, aquela pessoa muito tensa, muito presa, muito vingativa, prejudica todo o seu sistema circulatório. Portanto, odiar faz mal à saúde. Nós sabíamos isso doutrinariamente e hoje é uma comprovação no ramo da ciência. Por todos os lugares nós estamos vendo uma novidade em relação ao dito de Kardec. Kardec disse que o espiritismo seria científico. Hoje nós estamos verificando que a ciência será espiritualizada. Ou não explicará, porque se fala na influência da consciência sobre todos os objetos. Se diz claramente hoje que a consciência não só modifica o comportamento de certas partículas, como até é a criadora dessas partículas. Só que eles dizem que o que é consciência, quem sabe os neurologistas explicarão daqui a 200 anos, ou os filósofos, que eles sempre desprezaram, darão alguma explicação. Então é o momento de nós alçarmos esses voos e pouco a pouco nos libertarmos de tudo isso que nos prende, a superstição, a crendice sem sentido e cultivarmos a nossa fé raciocinada. O livro Corta a Corda tem o seu título idealizado pela minha mulher. Foi ela que me deu a ideia. Deve escrever um livro chamado Corta a Corda. De modo que se alguém achar que o título é interessante, deve dirigir a mim os elogios, porque soube aceitar a opinião dela. E se acharem que o título não é bom, devem dirigir a ela as críticas, porque me induziu a aceitar um título que não é tão bom assim. Mas isso nasceu de uma história que talvez os irmãos conheçam e que circulou durante algum tempo na internet, de um alpinista amador que resolveu sozinho se arriscar na subida da montanha numa noite muito fria. E, lá pelas tantas no seu andar, perdeu o equilíbrio e ficou suspenso apenas por uma corda que o prendia ao morro. Neste momento, absolutamente abandonado, realizando ali ao vento um movimento pendular, ele pediu socorro a Deus. Dizem que nos momentos difíceis todo mundo decide acreditar em Deus. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que nos momentos difíceis as pessoas, mesmo que não acreditam, passam a desejar estarem enganadas e passam a querer que Deus exista. E pelo sim, pelo não, ele resolveu pedir socorro.
e gritou: Deus, me ajuda. Gritou porque, sabe aquela ideia do Deus antigo, que não está em nós, nem está conosco, está muito longe, escondido em algum lugar. Então precisa falar com muita intensidade sonora, com muito volume, para ser ouvido. Acho que é por isso que algumas pessoas transformam a oração numa gritaria, na esperança que Deus, que está muito longe, consiga ouvi-las. Ele então gritou: Deus, me ajuda. E, para sua surpresa, ouviu uma resposta. Uma voz grave que se propagou no ar e dizia: se queres que eu te ajude, corta a corda. Ele não acreditou. Interessante que as pessoas, às vezes, têm todos os motivos para crer, mas preferem se manter presas à corda da descrença, da desesperança, da inexistência da continuidade da vida. E apesar de ter ouvido a voz, ele duvidou. E pensou mais um pouco, raciocinou e disse: olha, eu tenho até acompanhado o Diário Oficial da União, algumas notícias de Brasília, e em nenhuma delas eu li que a lei da gravidade foi revogada. Não tendo sido revogada a lei da gravidade, é perigoso cortar essa corda. E resolveu repetir a ajuda. Só mudou a colocação do pronome. Mudou de Deus me ajuda para Deus ajuda-me. Quem sabe algum preciosismo gramatical do Padre Eterno faria com que mudasse o aviso, o auxílio. E ouviu a mesma resposta: se queres que te ajude, corta a corda. Ele não acreditou, ele ficou mais à espera do milagre, como aquelas pessoas que não realizam a sua parte, que não realizam a sua missão, que não desenvolvem méritos, conquistas no caminho da evolução e esperam um milagre injusto e indevido muitas vezes, porque não querem fazer a sua parte. E ele ali ficou. E na manhã seguinte, pessoas que passavam pelo local encontraram-no morto, oscilando, preso pela corda, enregelado a 30 centímetros do solo. Se houvesse cortado a corda, estaria vivo. E este é o segredo. E muitas vezes nós sabemos cortar as cordas que nos impedem de voar, de sermos felizes, de desenvolvermos nossas capacidades positivas, principalmente porque as tradições antigas, as religiões tradicionais, nos encheram o tempo inteiro de culpas. Então, em primeiro lugar, nós temos que cortar aqueles pesos de culpas e remorsos que nos prendem. Disseram muitas vezes que nós éramos culpados de tudo. Isso tem um histórico e revela um interesse muito interessante, muito importante. Quem tem culpa é devedor. Quem deve não tem muito poder de barganha, de negociação. E quanto mais deve, menos poder de barganha tem. Imaginemos um grande devedor do sistema bancário. Ele chega no banco para falar com o gerente e diz: olha, eu vou te dizer como é que tem que ser o negócio aqui, porque mando eu. Não, não manda. Então, o que aconteceu? Criaram a ideia de que nós somos pecadores. Nós já nascemos cheios de pecados, consequentemente, cheios de dívidas. E essas dívidas são difíceis de pagar. Então, enquanto a ciência realizava o homem na tecnologia, a filosofia pensava o homem, as crenças antiquadas pretendiam salvar o homem, só não diziam de quê. E como estávamos feitos náufragos num mar revolto, e era assim que nos pintavam, quem está numa situação de desespero não escolhe tábua de salvação. Se alguém está se afogando e atiram-lhe uma tábua de salvação, ele não vai discutir se a cor da tábua é seu gosto ou não. Ele pode ser até corintiano e a tábua tem um periquito do Palmeiras. Ele se agarra na tábua para não morrer afogado. E vice-versa. Creio eu, a não ser um grau de fanatismo absoluto. Então as religiões nos pintavam como grandes pecadores. Já tínhamos o pecado original, vivíamos pecando, etc. Inclusive vivíamos ofendendo Deus. Aí um detalhe mais grave. Ofender Deus. Na nossa concepção espírita, ofender Deus é muita pretensão, não é? Um de nós, uma subpartícula de carbono lá no fundo do quintal da Via Láctea, ofendendo a inteligência suprema. Ou nós estamos tão importantes que nem nos demos conta,
ou Deus anda muito melindrado, com baixa autoestima, necessitando de elogios contínuos e, portanto, de um tratamento psicológico urgente. Mas era essa a ideia. E pior, transformaram Deus num credor cruel. Em algumas legislações antigas, quando o devedor não conseguia satisfazer sua dívida, o credor adquiria o direito de cortar um pedaço do corpo do devedor. O tamanho do pedaço e o pedaço escolhido eram a exclusivo critério do credor. E isso acontecia. E aí perguntamos, alguém sofreu um prejuízo financeiro, uma dívida não paga, por exemplo. Aí vai lá e corta um pedaço do corpo do outro. Ele recupera o prejuízo econômico com isso? Não. Ele apenas exerce um desejo negativo de vingança. Exatamente aquilo que se opõe à ideia magnânima e amorável do perdão. E Deus foi transformado por essas concepções antigas, antes da ideia da inteligência suprema, numa espécie de credor exigente e cruel. Louva a Deus a todo momento, faz tudo o que Ele manda, ou Ele te pune. Vais para o inferno e para sempre. Vejam que o próprio direito penal humano, que é limitado, vê na punição de uma culpa dupla finalidade. Uma chamada finalidade retributiva, uma espécie de vingança do Estado. O direito que a sociedade tem de se manter livre de um elemento perigoso. Mas há uma segunda finalidade na pena, recuperativa. É preciso dar ao apenado condições de se recuperar para se reintegrar à sociedade. Na prática, sabemos que isso, lamentavelmente, não funciona, mas a ideia é essa. Agora, um Deus punir alguém para sempre, sem dar a menor possibilidade de recuperação? Punir por punir, uma vingança que não leva a nada, como aquele credor sádico que cortava um pedaço do corpo do devedor? Então nos transformaram em devedores, nos encheram de culpas, nos enchemos de remorsos. Nós temos capacidade de voar, mas nenhum pássaro voa com pesos muito grandes amarrados aos seus pés. E esses pesos são as falsas culpas, o remorso e principalmente, e muitas vezes não nos damos conta, a chamada culpa onipotente. Muitas vezes culpa e onipotência são sinônimos. Exemplificando, vamos supor que uma pessoa tenha um parente ou um amigo muito querido que esteja enfermo. E todas as tardes essa pessoa visita o amigo. Naturalmente, que o doente, num estado de carência afetiva, se sente muito bem com a visita do amigo, desde que o amigo tenha a sabedoria de deixar o doente falar. Porque há os que não permitem isso. Eles falam tudo que eles querem e vão lá para o doente contar os seus problemas para o doente. Os problemas deles são sempre mais graves. E depois tchau e passe bem. Mas deixando o doente falar, é claro que ele se sente bem com a visita. E um belo dia, alguém convida esse amigo para uma happy hour, por exemplo. Vamos sair. E ele, nesse dia, deixa de visitar o enfermo e o doente morre. Ele se culpa para o resto da vida. Ah, se eu tivesse ido lá, a vida não é feita de ser, é feita de ação. Ah, se eu tivesse ido visitar o meu amigo, ele não teria morrido. E se culpa por isso. É um exercício puro e simples de onipotência. Porque, raciocinemos, será, sim, na linguagem popular, ele está com essa bola toda, o simples fato de ele visitar o amigo garantiria a sobrevivência do amigo, pelo menos enquanto ele vivo fosse. Isso é um exercício de onipotência. Acontece às vezes de convidarmos uma pessoa para uma festa. E essa pessoa sofre um acidente no caminho e nos culpamos. Não temos toda essa força. Não podemos nos culpar daqueles fatos que não produzimos. O direito ensina que existe o dolo, ou seja, prejudicar alguém com vontade de causar o prejuízo, intencionalmente. E há só 3 tipos de culpas: por imprudência, imperícia ou negligência. Então, se por imprudência, imperícia ou negligência prejudicamos alguém, devemos procurar ressarcir essa pessoa do prejuízo causado. Fora isso, as pessoas começam a achar que têm culpa até de existir. São proibidas de ser felizes, isso aqui é um vale de lágrimas.
Nós estamos aqui só para apagar pecados, e muitas vezes no próprio movimento espírita se confunde a ideia da reencarnação com a ideia de karma, e há pessoas que acham que nós estamos aqui só para sofrer. É proibido ser contente, é proibido ser feliz, é proibido celebrar com os amigos, porque nós estamos aqui só para pagar pecado. Esse é o Deus credor, que vai nos tirando os pedaços, porque nós temos pecados que nem sabíamos que houvéramos cometido. Não, nós estamos aqui para construir a nossa felicidade. Os eventuais resgates, os eventuais compromissos surgem, mas sempre com a finalidade evolutiva e não exclusivamente com a finalidade punitiva. Até porque nós não vivemos a encarnação passada, nós vivemos a encarnação presente. E o maior perigo são os reencarnacionistas de plantão, que não entenderam muito bem a ideia e ficam a divulgá-la para todo mundo. Mãe matou filho recém-nascido. Sim, claro. Tudo estava escrito. Tudo estava escrito. Não é livre-arbítrio? Sim, claro. Na encarnação passada esse filho matou a mãe. Ah, tá. E na anterior? Na anterior foi a mãe que matou o filho de novo. E a lei do progresso. E a evolução? Nós esquecemos. Então essas culpas são pesos que nós colocamos em nós mesmos. São cordas que nos prendem a fortes pesos que nós precisamos cortar para avançar. Segundo uma lenda, a história da humanidade já começa com culpas e com pecados. É a lenda do paraíso. Como é apenas uma lenda, muito diferente da nossa Gênese, nós vamos construir uma outra lenda dentro dessa para explicar um pouco melhor o assunto, como seria. Lá pela lenda antiga, o Senhor, a folhas tantas da criação, resolveu criar o homem. Como bom escultor, fez um boneco de barro e soprou nele uma alma imortal, Adão, que foi conviver com os animais do paraíso. Estranho que os biógrafos do paraíso esqueceram um longo período histórico. Todo aquele período em que o homem não existiu e existiam outros animais. Tiranossauro Rex, pterodátilo, todos os dinossauros em geral, não. Ali já estavam os animais atuais, o leão, o tigre, a corça, etc. Então Adão sai pelo paraíso e o Senhor, que não tinha muita experiência com o ser humano, era o primeiro homem que ele havia criado, chegou à conclusão, sempre no plural, e diz: não é bom que o homem fique só. Até porque Adão andava meio estranho, olhando esquisito para a floresta, para umas macacas e tal. Então não é bom que o homem fique só. Vamos dar-lhe uma companheira. Havia um detalhe que é estranho. No auge do movimento feminista, que é tão exacerbado quanto o movimento machista, nós temos que aprender a viver no meio termo, e não com inimizade, sim com colaboração, com fraternidade. Mas no auge do movimento feminista é estranho que nenhuma representante do movimento tenha reclamado contra esse texto. Porque qual é a finalidade da mulher do mundo? Servir de companheira ao senhor Adão. Começou por aí. E aí como foi a construção? O Senhor coloca Adão em sono profundo, primeira anestesia por hipnose da história da humanidade, tira uma costela, protesto, não é carne de primeira, molda a costela, fabrica Eva, apresenta para o Adão e pronto. O texto não diz literalmente se Deus, por intenção ou esquecimento, soprou também na mulher uma alma imortal. E vejam quando nós nos prendemos a cordas de crendices, como nós nos prejudicamos. Como não consta explicitamente no texto que Deus tenha soprado em Eva uma alma imortal, se discutiu durante muito tempo nas altas rodas eclesiais se a mulher tinha ou não tinha alma. O homem certamente tinha, a mulher não se sabia. Passaram alguns séculos até que num concílio decidiram, a mulher tem alma. Embora não esteja expresso no texto bíblico, a mulher tem alma. Então, a todas as mulheres presentes aqui, essa palavra de consolo e esperança. Não se preocupem mais, vocês têm alma. Não sei se isso é retroativo, mas como todos nós nascemos na presente encarnação, depois daquele concílio, todas que estão aqui têm alma. Bom, aí sai o casal pelo paraíso. E há uma proibição. Podemos fazer tudo menos comer do fruto da árvore proibida.
Adão estava conformado com aquilo. Eva não. E deve ter perguntado várias vezes a Adão: por que não podemos comer o fruto da árvore proibida? Porque o Senhor proibiu. Isto é o que nós chamamos, hoje em filosofia e em ciência, argumento de autoridade. É o pai autoritário que diz para o filho: não pode fazer tal coisa, por quê? Porque eu não quero. Ponto final. O homem é mais conformado. 2 palmeiras e uma rede entre elas e uma aguinha de coco, ele está lá feliz e não precisa pensar em mais nada. A mulher não. É mais instigadora, ela quer saber mais, ela pergunta: como é que está a situação no emprego? Melhorou, não melhorou? Está sempre essa mesma coisa? Quando é que vamos progredir na vida? A minha pergunta todos os anos: quando é que vai sair o livro do ano? Mas nem sabia de livro do ano. Então a mulher está sempre procurando o novo, mesmo que tenha que pular muralhas de algum paraíso. E como também sabe que o homem em geral não acredita muito na sua companheira em matéria de ideias novas, é interessante que às vezes o filósofo de barzinho, depois do 10º chopp, comemorando a vitória ou chorando a derrota do seu time, diz um monte de bobagens e é considerado pelo amigo um grande filósofo, uma pessoa de muita profundidade, enquanto que o que a mulher diz em casa ele não ouve. Eva sabia que a raça homem seria assim. Então, possivelmente, inventou a história da serpente. A serpente era tida como um animal inteligente. Olha, não sou somente eu quem está dizendo isso. A serpente me contou. Se comermos do fruto da árvore proibida, passaremos a conhecer o bem e o mal, assim como os deuses. Interessante, de novo, plural. Assim como os deuses. E tanto insistiu, aí é um detalhe, né? Quando a mulher insiste, o número de não, que a gente pode dizer, é imprevisível, mas tudo terminará com um sim. Para facilitar as coisas, diz sim logo, porque demora menos tempo e gasta menos energia. Então insistiu, Adão teria comido o fruto da árvore proibida. Em consequência, o casal foi expulso do paraíso. O Criador ficou furioso. Não é verdade. Na nossa nova lenda é um pouquinho diferente. O Criador estava testando a sua criatura. Se a criatura é feita à imagem e semelhança do Criador, é condição indispensável que ela seja criativa. E naquele momento o Criador viu: olha, eles não estão temendo obstáculos. Eles estão sendo criativos. E fez toda aquela onda do pai que está meio bravo com o filho, mas no fundo está satisfeito. Agora vocês serão expulsos. Ah, mas houve maldições. Que maldições? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Isso não é maldição. Isso é progresso. Isso é bonito. O feio é comer o pão com o suor do rosto dos outros, ou o imposto do bolso dos outros. Isso não é bonito. Agora, ganhar por suas próprias condições, sim. Haveria dificuldades, claro. O ser humano não é feito para a inércia. Haveria grandes distâncias a serem percorridas, grandes cargas a serem transportadas. Inventaríamos a roda, inventaríamos o carro de tração animal, o automóvel, o avião a jato, o foguete, o satélite artificial, inventaríamos. E só diante da dificuldade, aquele que não senta chorando à espera do milagre, aquele que não se recusa até mesmo a cortar a corda, a fazer alguma parte para a sua evolução, este cresce. E diante das dificuldades, vai exercitando o seu poder de criar, de amar a vida, de amar o progresso. E assim, graças a Eva, graças à mulher, nós saímos daquele jardinzinho muito monótono, muito enjoadinho, que não teria que fazer nada, só caminhar ali para um lado para o outro, comer uma frutinha, outra. Não, vamos adiante. Evoluímos, melhoramos, porque a lei da evolução é a lei do progresso. E não é uma escolha, é inexorável. Nós fomos criados para o progresso. Depois, não sei porquê, inventaram que a maçã era o fruto da árvore proibida. A maçã também começou a ser mal falada, a figurar em histórias de bruxas, é sempre a maçã envenenada e etc. Mas há um detalhe: se fosse verdade que a maçã, ao ser comida, teria a propriedade de fazer com que a pessoa que a ingerisse adquirisse uma noção perfeita da diferença entre o bem e o mal, teríamos algumas propostas a fazer. Porque conhecer a diferença entre o bem e o mal é o mais importante capítulo da filosofia, embora muito desprezado. É a ética.
é amoral, para um leão, devorar um cordeiro ou um recém-nascido não faz diferença. Para nós, tem que fazer. Porque nós sabemos a diferença entre o correto e o incorreto. Porque nós temos uma consciência em desenvolvimento, consciência que age sobre a própria matéria física. Então, se a maçã tivesse essa propriedade de fazer com que as pessoas que a ingerem descubram a diferença entre o bem e o mal, nós deveremos, com urgência, apresentar um projeto de lei de iniciativa popular para que parte dos nossos impostos, que não são poucos nem pequenos, fosse utilizada para a compra de maçãs. Toneladas de maçãs. Deveriam ser despejadas sobre as cabeças dos representantes dos 3 poderes. Estariam obrigados a comer no mínimo uma maçã por dia. Assim, quem já tem uma boa noção de ética melhoraria, não faria mal. Alguns teriam uma reação alérgica profunda, mas com o tempo teriam que se habituar e adquiririam essa noção de diferença entre o bem e o mal. Então, toda a tentativa de Eva foi louvável. E hoje sabemos que a mulher tem alma, tem sensibilidade, e o que nós buscamos é exatamente a aproximação nas diferentes etapas em que vamos fazendo diferenciados experimentos ao longo da nossa existência, sem nunca buscar os extremos, porque os extremos trazem antagonismo, os extremos trazem inimizade e os extremos sempre se tocam. Basta ver quando nós temos o exagero, a extrema esquerda exacerbada ou a extrema direita exacerbada. Se tocam. Nenhuma delas no poder permite liberdade. A esquerda mata seus inimigos com a mão esquerda e diz que é muito feio matar com a mão direita. A direita mata com a mão direita e diz que é muito feio matar com a mão esquerda. E o certo é não matar, é evoluir, é praticar o amor, é chegar ao meio termo. E assim entendendo, nós vamos vendo quais são os diferentes obstáculos que devemos pouco a pouco superar ao longo da nossa existência. E há cordas necessárias por algum tempo que depois se tornam desnecessárias. Cortando-as, chegamos à superação. Primeira corda a ser cortada. Logo que nascemos, o cordão umbilical. Ah, mas é uma corda inútil? Não. Utilíssima. Necessária à própria manutenção da vida. O corte do cordão umbilical na vida intrauterina é a morte do nascituro. Mas assim que ele nasce, assim que ele respira, é preciso que aquela corda seja cortada. Então vejam como muitas vezes nos prendemos a preconceitos. Vamos imaginar que o nenezinho, lá na vida intrauterina, flutuando numa temperatura agradável na bolsa d'água, pudesse aprender algumas coisas, objetivamente, inclusive a função do cordão umbilical. Ele então saberia que o cordão umbilical é absolutamente necessário para mantê-lo vivo. De repente ele é convidado a nascer, a mudar de plano. Há gêmeos que conversam na vida intrauterina e um diz para o outro: será que existe vida fora do útero de mamãe? Não sei, ninguém voltou de lá até hoje para contar como é que é. Alguns dizem isso em relação à espiritualidade, embora todos os dias estão vindo as mensagens, embora lá no útero cheguem os ruídos de um mundo externo que naturalmente existe, que não é uma ficção. Mas então o nenezinho seria convidado a nascer. Nasceu, primeira impressão. Imagine ainda se ele é pessimista e um tanto cético. Primeira impressão, que mundo horrível. Muita claridade nos olhos. Já leva um tapa e tem que fazer força para respirar. Romper os alvéolos pulmonares. Antes não precisava nem respirar. Ficava nadando ali, dando um chutinho para o lado, um chutinho para o outro, tranquilo. Temperatura não é tão boa quanto a temperatura interna da bolsa d'água. Condições de atrito com cobertas, com tecidos, etc. Ruim para o corpo. Ele talvez, nesse momento, pensasse em pedir para voltar. Ele estava gostando mais da outra vida. Mas aí os médicos, as enfermeiras convencem-no de que ele agora está numa outra fase. Passou a adaptação. Ele tem que continuar. E agora teremos, inclusive, que cortar o cordão umbilical. Agora não, chama a polícia porque eles querem me matar. Eu aprendi que o cordão umbilical é o que me mantém vivo. Vejam a relatividade da verdade. Tudo depende de momento, depende de ambiente. Lá na vida intrauterina, certo,
fora da vida intrauterina, tem que cortar aquele cordão, tem que ir adiante, tem que andar com as suas próprias forças, tem que enfrentar a gravidade, tem que enrijecer ossos e músculos para poder caminhar, tem que fazer força até para respirar, o que antes não necessitava, mas aquela corda precisa ser cortada. Foi útil durante um certo tempo, agora não é mais. Assim eram as cordas das ideias do pecado. Não faz isso porque o diabo te leva ou Deus te castiga. De repente a gente descobre que não é bem assim, que nós não podemos agir de modo incorreto por uma questão de autorrespeito. Jesus mandou amar o próximo. Os adultos sempre têm mania de perguntar e também, principalmente, de relacionar as perguntas com números. Então, quando Jesus diz ama o teu próximo, ele já sabe. E a pergunta que virá em seguida é quanto? Numa escala de 0 a 10. Isso é pergunta de ortopedista. Quando a gente tem uma dor muscular ou óssea, num braço, por exemplo, vai ao ortopedista, ele manda levantar o braço e pergunta, dói? Dói. Quanto de 0 a 10? Aí a pessoa exacerbada diz, 10 com estrelinha. E a pessoa humilde diz, dói meio, mas dá um remedinho aí para passar, porque está incomodando. Então Jesus, sabendo desse tipo de pergunta, deu o padrão. Porque nós sabemos hoje da física que para medir, nós precisamos comparar uma grandeza com outra da mesma natureza e ter um referencial. Então, ama o teu próximo, tanto quanto a ti mesmo. E é um exemplo que nós vemos todo dia na nossa vida. As pessoas que não se amam, não amam o próximo. E é muito simples o raciocínio. Aquele sujeito que diz, se nem a mim mesmo eu aturo, por que terei de aturar os outros? Se não nos amamos, não amamos o nosso próximo. Se não nos queremos bem, maltratamos o nosso próximo. E podemos observar, aquelas pessoas que desrespeitam o semelhante, são grosseiras, agressivas, mal intencionadas, no fundo têm uma péssima autoimagem. Não se amam, não se conhecem. E por não se amarem e não se conhecerem, desrespeitam o semelhante. E Jesus insistiu muito nesse amor. Porque, quem sabe, esse exemplo não seria tão bom, ele deu outro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí está a medida. Jesus nos amou muito ou pouco? Muito. Então temos que amar muito uns aos outros. E amar o próximo. Porque há pessoas que amam o próximo quando o próximo está longe. Elas amam apaixonadamente as crianças de um outro continente. Agora, a criança do vizinho que berra de tarde na sua porta, ela não ama muito assim. Então, amar ao próximo quando ele está próximo. O nome está dizendo, próximo é quem está mais perto. O mais próximo é aquele que tem maiores ligações, maiores relações, é o que está mais perto de nós. Então, aprendemos a cortar essa corda de agir corretamente por medo do inferno, por qualquer outro temor. Se chama moral de repressão. E desenvolvemos a nossa consciência, sabendo que, de acordo com a nossa imagem, de seres espiritualizados, de espíritos em evolução, não há compatibilidade com ações que venham a causar prejuízo aos outros, porque a grande lei que opera em toda a natureza é, sem dúvida alguma, a lei do amor. Há outros exemplos. Quando o navio está ancorado no cais, ele precisa de uma corda, para que o balanço das águas não o jogue com muita força contra a parede, para que ele não se afaste do lugar onde tem que descarregar objetos, ou embarcar e desembarcar pessoas. E essa corda tem que ser forte, ela não pode arrebentar com um simples movimento do navio, mas ela tem que ser temporária. O navio acomodado, o homem que não conhece a sua missão de progresso na espiritualidade, se pudesse pensar, diria, mas está tão bom aqui. Não há grandes movimentos, não tem que fazer esforço, não preciso ligar meus motores, gastar combustível, aqui balançando, e dá um beijinho no cais e volta. E está muito boa a vida desse jeito. Mas o navio não pode pensar assim, porque essa não é a sua destinação, não é ficar naquele paraísozinho ali. Se aparecer uma Eva ali, dizer, corta essa corda porque não dá. A missão do navio é singrar os mares, é descobrir outros continentes, é ir adiante, mesmo enfrentando as tempestades, que não são castigos, que são provas, que são desafios, que são convites a nos tornarmos mais fortes e mais capazes. Senão nós ficaremos parados em alguns conceitos estreitos
e não realizaremos a nossa evolução. As pessoas que têm medo do progresso costumam apavorar os que buscam a evolução. Quantas vezes ouvimos dizer, por exemplo, não te mete lá no espiritismo que o espírita com o tempo fica louco. Hoje, nós sabemos o contrário. As observações de diversos centros universitários, Harvard, MIT, têm demonstrado que a espiritualidade faz bem à saúde e que as pessoas que praticam a espiritualidade, em média, que são dados estatísticos, têm melhor rigidez mental do que aqueles que não praticam espiritualidade de nenhuma forma. Então não devemos temer essas assombrações que colocam no nosso caminho. Na idade das grandes navegações, parte dos mapas, parte dos oceanos era perfeitamente conhecida. Então uma parte dos mapas era perfeita. O que os cartógrafos de então conheciam dos oceanos, eles mapeavam com perfeição. Mas havia uma parte desconhecida. E a vaidade humana muitas vezes não permite que se diga eu não conheço tal território, eu não conheço tal assunto. Então o que faziam eles? Para manter as pessoas presas naquele paraíso ilusório, de ir somente até onde eles conheciam, de não conquistar mais nada, povoavam a parte desconhecida dos mares, com serpentes marinhas, com abismos, com monstros terríveis, dizendo, não vai lá. Mas os portugueses e espanhóis foram. Não acreditaram nos monstros marinhos, e em vez de monstros encontraram novos continentes, novos aspectos da vida, novos caminhos para realizar o seu conhecimento e a sua evolução. Há um verso interessantíssimo de Fernando Pessoa, nesse sentido, quando ele compara, de um modo muito inteligente, o medo dos gregos e romanos, com os mares povoados de monstros, etc., com a audácia dos navegadores portugueses. Então ele diz diante do cais o seguinte: e ao imenso e provável oceano apontam essas proas que aqui vês. O mar com fim é grego ou romano, mas o mar sem fim é português. Ou seja, coragem, adiante, não há serpentes, não há monstros. E também para hoje, aqueles que no terreno da ciência vão descobrindo a espiritualidade, não temer o monstro do sarcasmo daqueles que por desconhecerem o assunto e recusarem-se a estudá-lo, negam-no sem nenhum teste de hipótese que corrobore ou não aquele fato. Então, a missão do navio é ir adiante, mas se ele acreditasse na sua fraqueza, na sua impossibilidade, ficaria por ali. Há uma experiência que demonstra essa crença na fraqueza, feita na África. Um elefante bebê, um elefantinho, foi amarrado a um obstáculo com um cabo de aço. E naturalmente que esse elefantinho não tinha força suficiente para romper o cabo de aço. E andava em círculos. E aquele círculo era o seu paraíso, não é para ir além dali. Muito bem, ele foi crescendo e substituíram o cabo de aço por uma corda grossa, muito resistente, que o jovenzinho elefante ainda não conseguia romper. E à medida em que ele ia crescendo, e por óbvio adquirindo mais força, eles iam substituindo a amarra por uma outra cada vez mais fraca. Até que o elefante, já jovem adulto, era amarrado a uma estaca fraquinha, com um barbante que qualquer um de nós, sem muito esforço, pode rebentar. E ele ficou andando em círculos, porque não acreditava que podia romper a corda, porque não acreditava na sua própria possibilidade. E nós temos que crer na nossa possibilidade. Não sermos aqueles ufanistas que acham que tudo está bem e não precisa fazer nada, porque esse é o caminho da inércia, nem aquele pessimista que acha que nada adianta fazer, porque o ser humano é muito ruim. Existia até aquela lenda que o ser humano é o único animal que mata o outro da mesma raça. Não é verdade, lobos também se matam, não é verdade. Agora, há uma verdade interessante, sobre a qual muitas vezes não pensamos. Eu acredito que o ser humano seja a única espécie que se reúne para falar mal de si mesma. Aí isso tem. Se reúne para falar mal de si mesmo. O mundo não tem mais conserto mesmo, tem que mandar tudo para o planeta chupão, aqui não tem mais solução nenhuma, o ser humano é muito ruim.
E quando essas pessoas que praticam o ceticismo absoluto, o ceticismo razoável é bom. A doutrina, inclusive, nos ensina, questiona, tenha dúvida, não é pecado. E não aceite enquanto não houver um raciocínio capaz de convencê-lo daquela realidade. Porque cultivamos a fé raciocinada. Agora, o ceticismo absoluto, ele é autodestrutivo. Pirro, o filósofo grego que iniciou o movimento ceticista, tinha como frase fundamental que não se pode acreditar em nada. E isso se autodestrói. Porque se em nada podemos acreditar, também não podemos acreditar nessa frase. É muito simples. Como aquelas pessoas que dizem a humanidade não tem mais saída, o homem é muito ruim, e a gente pergunta, o amigo também? Não, parece que ele não é dessa humanidade. Ele está à parte. Então é acreditar nas nossas possibilidades, sabedores das nossas limitações, e buscando, com o nosso esforço, com o nosso crescimento, superá-las. A cordinha que o elefante bebê não podia arrebentar é facilmente rompida por um elefante adulto. E nós estamos nessa fase de crescimento, porque a grande lei é exatamente a lei do progresso. Embora alguns pessimistas digam o contrário, nós progredimos em tudo. Há defeitos na humanidade? Há. Mas nunca houve tanta legislação protetiva dos direitos humanos, embora nem sempre essa legislação seja respeitada. Mas nós evoluímos em tudo. Imaginaram o Neandertal tocando violino? Ele não tinha motricidade fina. Ele não poderia tocar esse instrumento. Então nós evoluímos na motricidade, na capacidade de abstração. E nós evoluímos inclusive no aspecto físico. A humanidade hoje é muito mais bonita do que era. Ah, mas eu conheço gente muito feia. É verdade. Mas a média melhorou muito. Imagine se o Pithecanthropus erectus, o nosso querido ancestral, aparecesse por aqui, esvaziaria a sala. Seria considerado um monstro. Todos nós fugiríamos. Nós melhoramos, inclusive nesse sentido. A nossa querida ancestral, Lucy, não chegava a ter 1,5 metro de altura, correndo pelas areias do deserto, coberta de pelos da cabeça aos pés. Não precisa chegar na Gisele Bündchen para saber que há muita gente mais bonita. Então nós estamos em evolução. Agora essa evolução depende, para a sua aceleração ou não, do nosso esforço. No Livro dos Espíritos, dizem claramente a Kardec que a evolução é uma lei. O máximo que poderíamos fazer é estacionar. Como regra, todos evoluímos, mas não no mesmo ritmo, porque temos o nosso livre-arbítrio. Na mesma sala de aula, recebendo as mesmas lições, dos mesmos professores, há alunos que aproveitam mais e alunos que aproveitam menos, pela sua capacidade de evolução e pelo uso do seu livre-arbítrio. Então, mais uma vez, nós somos convidados a romper amarras e prosseguir com esperança, com fé, com boa expectativa, a nossa tarefa evolutiva. E aí existe uma história do filósofo alemão Nietzsche, que, por incrível que pareça, coincide com uma afirmação de Jesus. Nietzsche, que se declarou o anticristo, disse que Deus estava morto, mas aquele Deus que Nietzsche criticava, aquele Deus antropomorfizado, vingativo, de uma só raça, de um só povo, aquele Deus parcial, não estava morto porque nunca nasceu, porque nunca existiu. Muito diferente da nossa ideia da inteligência suprema, suprema bondade, infinito amor. Então Nietzsche, no profeta que ele cria, chamado Zaratustra, em homenagem a Zoroastro, afirma que o espírito humano deve passar por 3 transformações. Primeiramente, ele há de ser um camelo. E o camelo é uma besta de carga. O camelo se põe de joelhos para que muita carga seja colocada no seu dorso. E diz Zaratustra, o camelo se orgulha muito disso, embora não sabe por que está suportando aquele peso, nem para quem está levando a carga. Mas ele se orgulharia disso. E se ele pudesse falar aos seus heróis e aos seus deuses, ele diria, ó deuses, ó heróis, quanta carga eu posso suportar? E assim, segue pelo deserto transportando orgulhosamente todo aquele peso. É a fase das pessoas que se sentem eternamente culpadas. Mais sofrimento, mais dor, mais culpa, que assim eu resgato tudo logo e vou direto para o céu sem precisar nem mesmo ser flambado no purgatório. Ou vou direto para o nosso lar, onde já reservei um apartamento de cobertura. Não é o sofrimento pelo sofrimento. Nós temos que buscar as causas.
Então diz o profeta, que essa fase assim só de sofrer por sofrer não interessa. E ele diz, que haver uma transformação. E o espírito humano, camelo, deve se transformar no leão. O leão não aceita aquele peso indevido. Ele não aceita aquela carga. Ele sacode o dorso e joga aquela carga na areia e sai, livre, traçando o seu caminho, buscando a liberdade de lutar pelo seu amor. Mas nesse momento em que ocorre a transformação, o leão se libera da carga e sai à procura de novos caminhos, sem medo do desconhecido. Um enorme monstro aparece em sua frente. Um dragão terrível, cheio de escamas douradas, e em cada escama está escrito, tu deves. Ou seja, tu és devedor, tu és pecador, tu estás aqui para resgatar culpa, tu não tens direito a ser feliz, etc, etc, etc. E a esse tu deves, o leão responde, eu posso. Ou seja, chegamos no estágio da evolução em que podemos escolher o nosso caminho. E o monstro diz, mas toda a lei e os costumes estão escritas em mim. Nada de novo pode existir. E tu deves resgatar a tua culpa porque tu és pecador. E o leão responde, eu posso, eu quero. Enfrenta e vence a besta e segue o seu caminho. Mas aí, diz Zaratustra, uma terceira transformação deve ocorrer. O leão deve se transformar em criança. E aí os discípulos perguntam, mas o que pode uma criança que não pode o leão? Por que essa transformação? Eles estavam pensando só em força, em violência. E o profeta diz, a criança representa o renascer, o renovar, a esperança de vida. A criança acredita nas pessoas. A criança vem com alguém que sorrindo lhe diz, vem com o titio, embora não questione se existe mesmo esse parentesco. Quando alguém diz na rua para a criança alegremente e às vezes inoportunamente, vem com o titio, a criança não pergunta, és irmão do meu pai ou da minha mãe para ser meu tio? Não. A criança recebe o carinho. E a criança para nós é a imagem da reencarnação. Passamos por diferentes fases e como criança nós recomeçamos. Criança é esperança de vida. Criança tem certeza no amanhã. Criança não tem medo do futuro e sabe que há um futuro a ser vivido. E em Jesus nós encontramos, se não vos tornardes como esses pequeninos, não entrareis na casa do meu Pai. É preciso que nos transformemos, é preciso que façamos o nosso renascimento, mas essa criança de Zaratustra, ela tem na sua memória, mesmo que de outras vidas na nossa interpretação, que se for preciso enfrentar obstáculos, carregar pesos com um motivo determinado, possui ainda a força do camelo. Se for necessário lutar pela renovação, por seus ideais, pelo progresso, terá a bravura do leão. E sempre que necessário, para o seu próximo, terá a candura da criança, realizando então essas três transformações. E como as piores cordas são aquelas psicológicas, que nos dizem que nós não podemos progredir, etc, etc, existe uma outra comparação. Nós somos geneticamente águias, mas muitas pessoas são psicologicamente galinhas. E aí não desenvolvem a aptidão da águia. Por quê? Por causa de vários conceitos que as encheram de pecados, culpas e etc. Então vamos imaginar o seguinte, que um bando de galinhas malvadas, galinhas ressentidas, aquelas que são contra o mérito da águia de voar, querem nivelar tudo pelo mais baixo. Então um bando de galinhas ressentidas ou recalcadas, como se preferir. Ressentido é um pouco mais suave, é mais eufemístico. Então um bando de galinhas ressentidas sequestra alguns filhotinhos de águia. E como são ressentidas, o que elas vão dizer para os filhotinhos de águia? Vão ocultar a verdade genética. Vocês não são águias, vocês têm essa aparência porque andavam olhando muito para o céu. Vocês são galinhas. E qual a missão de vocês? Dormir no puleiro, pôr seus ovinhos e cacarejar e agradecer todo fim do mês a bolsa milho velho que o fazendeiro oferece. Não podem conseguir nada pela própria força. É pecado voar, é muito feio. É querer chegar perto de Deus e o sol vai derreter as tuas asas como derreteu as de Ícaro, o que é uma falha científica terrível, porque com a altitude a temperatura diminui. Mas de qualquer forma, as ameaças podem existir.
E mais, nunca faz teu ninho à beira de abismos, porque tu não sabes voar. Essas águias, se aceitarem essa ideia, elas serão, embora geneticamente águias, comportamentalmente galinhas. Ah, mas então é feio ser galinha? Não. Existem estágios da evolução. Nós não somos iguais nem nas impressões digitais. Então existem estágios de evolução. Para quem é galinha, muito interessante ser galinha. Uma galinha bem comportada, poedeira e que não voa para fugir do paraíso cercado do galinheiro, onde tem onde dormir, sua comida, sua água, toda a satisfação das suas necessidades galináceas. Agora, quando se pode ser águia e se resolve ser galinha, é um desperdício de talento. E na escala evolutiva, nós não estamos mais no estágio galináceo. Nós estamos no estágio de voar, de buscar novos horizontes, de orientarmos-nos pela nossa própria força e nos conscientizarmos, portanto, que no estágio de evolução em que nos encontramos, é compatível a atitude de águia, de buscar novos horizontes, de ir adiante, e não simplesmente a atitude de galinha. Os pessimistas costumam ensinar assim: o homem é muito mau, o homem é cheio de pecados, o homem não é um ser muito bom, temos que buscar resultados de outra maneira. Isso de buscar resultados também é um detalhe muito perigoso. Em relação a buscar resultados, existe a história de um padre e um motorista de táxi. O padre, todos os domingos, fazia o seu sermão, com muita dedicação, com muito carinho, falava sobre o evangelho. E o motorista de táxi era o tipo mais tresloucado que se pode imaginar. Ele dirigia um táxi como se fora uma moto. Como tinha frustrado o seu talento de escritor, escrevia na pista, como muita gente, andando para um lado e para outro, e xingava todo mundo, se atravessava e dizia palavrão. E morrem os dois. E o padre vai para o inferno e o taxista vai para o céu. Aí o padre, inconsolável com essa situação, pediu uma audiência com o Senhor. Conseguiu a audiência. Então ele pediu a explicação. Senhor, eu todos os domingos falava no seu nome, rezava a missa, etc, 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 e agora vou para o inferno. E esse motorista destrambelhado, esse motorista psicótico, esse motorista débil mental vai para o céu. Qual é a explicação? É que agora no céu nós estamos adotando uma política pragmática. Quer dizer, uma política de resultados. Quando tu fazias o sermão aos domingos, todo mundo dormia e olhava para o relógio para saber a que horas ia acabar o sermão. Quando ele dirigia, todo mundo gritava por mim. De modo que, de certa forma, ele trouxe mais gente para o rebanho do que tu. E esse é o perigo de nós ficarmos pensando exclusivamente no resultado final, sem olharmos o caminho, sem desenvolvermos a nossa capacidade. Por isso, o convite que se faz, o convite que a doutrina nos faz, envolve esses aspectos. Superação de limites. Nós devemos sempre procurar ir um pouco além do grau em que estávamos. Saber que sempre podemos melhorar, mas não tomar os outros como padrão. O padrão é cada um de nós. Eu posso melhorar em relação às minhas próprias habilidades. E não ciumentamente olhar a habilidade do outro. Entrar numa escolinha de artes hoje e querer ser amanhã um Michelangelo. Não. Mas em relação aos desenhos que eu faço hoje, eu posso melhorar amanhã. Em relação ao preparo físico que eu tenho hoje, eu posso melhorar amanhã. Em relação à minha capacidade de jogar futebol hoje, eu posso melhorar amanhã. Em relação à minha capacidade de amar, de perdoar, de sentir, de comungar com a pátria da espiritualidade, eu posso melhorar amanhã. Não serei imediatamente um Chico Xavier, mas eu vou ser um Moacir melhorado, alguém vai ser um João melhorado, Maria vai ser melhorada, cada um em relação à sua própria possibilidade, mas sabendo que todos nós temos essa capacidade de voo. Fugir da fabricação do medo, porque o medo gera a inação. O medo nos torna inertes. De repente não sabemos o que fazer. Estamos profundamente assustados e ficamos paralisados. E com medo do futuro, nós não realizamos evolução. Como aquelas pessoas que cultivam exageradamente o medo da morte. Tem tanto medo da morte que esquecem de viver. Se tem medo da morte, viva bem. Ah, mas eu não sei como é que vai ser amanhã. Não, ninguém sabe. Mas viva bem hoje. Aproveite essa oportunidade. Há um pensador
oriental que diz o seguinte: todas as noites, enquanto nós dormimos numa noite, 250 mil de pessoas morre, desencarna. Então, se eu acordo de manhã e eu estou vivo, eu devo dar um grande sorriso para a vida. Só há uma desculpa para não dar esse sorriso, é que eu tenha morrido. Se eu estou vivo e não acompanhei os 25 milhões que morreram naquela noite, aquele 250 bilhão, eu tenho motivos para sorrir e motivos para amar a vida, eliminando, portanto, o medo, eliminando o pessimismo e desenvolvendo o amor à vida que nos dá a possibilidade de criar. A psicanálise afirma hoje que a etiologia, ou seja, a origem, de todas as doenças mentais de fundo emocional é uma só: a perda da capacidade de amar a vida ou de amar na vida. Amar a vida, amar alguém, amar a beleza de uma pessoa ou da natureza, embora passageiras, amar a beleza das instituições, da inteligência humana que já nos leva ao planeta Marte, mas precisamos amar e amar com intensidade, que amar mais ou menos é não amar, é muito perigoso. Pergunta a uma mãe se ela ama o seu filho. Se a resposta for, mais ou menos, dá para aturar esse guri. Não ama. E para o casal é a mesma coisa. O amor tem que ser intenso para ser amor. O Chico Xavier nos disse, não? Há muita coisa que nós podemos fazer mais ou menos, mas é proibido ter fé mais ou menos. Fé raciocinada. Senão nós ouvimos a voz de Deus, não cortamos a corda. Não dá para sonhar mais ou menos. A vida sempre dá uma reduzidinha no nosso sonho, aplica um coeficiente de redução. Então vamos sonhar 1000 para colher, quem sabe, 990, 950, ou por que não, o próprio 1000. E diz o Chico, principalmente, não dá para amar mais ou menos, porque aí corremos o risco de nos tornarmos pessoas mais ou menos. Porque o amor é a grande lei da natureza. E isso nós assistimos em Zaratustra e as fases do espírito. Em nossa fase hoje, nós somos convidados a ir adiante. Essa imagem é superior à imagem de um galináceo ciscando. É a busca dos novos horizontes, é sem medo de ser feliz, é evoluir, é ser feliz, é ser alegre todo dia, criar aquelas boas ocasiões. Há pessoas que estão esperando que a vida faça um convite no nível do seu orgulho, da sua vaidade. Isso provavelmente não acontece. Nós vamos desenvolvendo pouco a pouco as nossas habilidades e chegaremos então a desenvolver essa capacidade de voar. Por isso se faz, inclusive, através de uma música final, um convite para que voemos e voemos alto. E voemos sem medo. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz, feito um balão. No ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amar do fim, simplesmente sol, rock do bom, ou quem sabe jaz, som sobre som, tem mais, tem mais. O que sai de mim vem do prazer de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração. Mais alto coração. Viver, viver e não fingir, esconder no olhar, pedir não mais que permitir jogos de azar, fauno lunar, sombras no
amor já satisfaz. Dentro do bombom há um licor a mais. Ir até que um dia chegue, enfim, em que o sol derreta a cera até o fim do alto coração. Eu quero agradecer, então, a presença de todos aqui. Eu trouxe alguns livros comigo. Um é esse do tema de hoje, Quarta Corda, e outros dois fazem parte da trilogia da Quântica, que foi até esse ano na Feira do Livro em Porto Alegre premiada, e eles editaram a trilogia, e da trilogia só sobraram dois. Um é Quântica, Espiritualidade e Sucesso, que trata exatamente dessas conexões e até das dificuldades que os próprios cientistas enfrentaram diante da mudança de paradigma. E o outro, Quântica, o Caminho da Felicidade, que mostra a nossa vocação para a felicidade, e tem alguns capítulos, inclusive, em que se trata desse vocabulário básico, o que é a teoria das cordas, o que é salto quântico, etc. Então aí comigo, depois eu posso autografar para os interessados. Mais uma vez, obrigado à direção da casa pela oportunidade de estarmos aqui trocando ideias, recebendo essas vibrações tão positivas, que me faz sentir que vocês não amam mais ou menos. Vocês amam, e porque amam, serão amados. Obrigado.